Hoje a gente recebe na redação do AC 24 Horas o candidato derrotado da Rede Sustentabilidade à Prefeitura de Rio Branco, Carlos Gomes. Carlos Gomes, que também é assistente social e cursa Economia na UFAC. Carlos, que foi uma grata surpresa nas eleições deste ano. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Luciano? Meu muito obrigado a vocês do AC pela cobertura que fizeram do processo eleitoral e pelo espaço que tem dado a todas as candidaturas e todos os derrotados e vitoriosos nesse processo. Mas independentemente de derrotados e vitoriosos, quem deve sair vitorioso, na verdade, quem está em casa é a população que deve ter políticas públicas, deve melhorar a qualidade de vida, sem sombra de dúvidas. Quem é o Carlos Gomes do pós-eleição? Carlos Gomes do pós-eleição é uma pessoa muito grata, é uma pessoa que aproveita o espaço, Luciano, para agradecer os 15.735 votos que tivemos, votos de consciências livres, de pessoas que não foram assediadas, que não foram compradas, que não foram oferecidos pedaços do Estado, que não foram de forma alguma cooptadas para uma política tradicional. Carlos Gomes é uma pessoa extremamente grata a todas essas pessoas. Eu não conseguirei, provavelmente, Luciano, chegar a essas 15.735 pessoas. Mas eu aproveito para pedir para você que está aí nos vendo que agradeça por mim. Eu sou uma pessoa eternamente grata a esses votos e a gente segue na boa luta, numa política séria, propositiva. Independentemente do resultado da eleição, a nossa militância continua e a nossa luta, sem sombra de dúvidas, é por uma outra política, por um Estado melhor. Foram 15.735 votos. Que equivale a 8,28% dos votos. Você esperava essa votação, Carlos? Essa coisa toda que foi criada em torno do Carlos, que na verdade foi um pouco das suas propostas, mas também houve aquela questão do debate da Globo, o debate da TV Acre, que de alguma forma você acabou virando vítima também daquele processo todo. Você esperava tudo isso? Nós esperávamos conectar muitas pessoas em torno dessa nova forma de caminhar e de fazer política, Luciano. E eu acho que o grande diferencial dessa campanha foi o que a gente trouxe, respeitando obviamente as outras candidaturas, mas a nossa candidatura ela foi muito didática e pedagógica para mostrar para essas forças tradicionais que a gente pode fazer campanha a um custo muito reduzido. A nossa campanha não teve um carro de som na rua, nós não tivemos um militante pago para distribuir o nosso material. O nosso material foi muito franciscano e muito pouco, mas a gente conseguiu utilizar bem as redes sociais. Talvez se tivéssemos utilizado um pouco melhor, a gente tivesse uma votação um pouco mais expressiva, mas independentemente disso, o resultado que a gente teve foi um resultado muito satisfatório para uma chapa formada por dois jovens que nunca disputaram um cargo público, que não tinham estrutura, mas que sobrou boa vontade, coragem e ousadia. E além de tudo isso, eu acho que é um aspecto muito importante que a gente deve ter, que foi o que norteou a nossa campanha e é o que tem norteado a nossa militância daqui para frente, que é a humildade. É seguir na boa luta, mas tendo como horizonte a humildade e a certeza de que todo mundo pode dar sua contribuição, inclusive você que está em casa, você que está em casa nos assistindo. O internauta pode dar sua contribuição e chamar essa responsabilidade, esse protagonismo para disputar um outro modelo de sociedade, um novo modelo de governança. Eu vi gente nas redes sociais comparando você e o Gabriel aos meninos do PT lá dos anos 90. Você rechaça essa comparação? Bom, eu não acompanho essa comparação. Eu tenho muito respeito pelo que foi os meninos do PT, a trajetória do Partido dos Trabalhadores, mas o formato do PT, o que o PT pauta, o modus operandi do aparelhamento do Estado, do poder público, não é o que eu me sinto representado. Então, eu aproveito até para reforçar isso, que há uma grande diferenciação entre o que foram os meninos do PT e o que é a caminhada dos meninos da rede. A gente entende que esses equívocos eles não devem ser repetidos. E é em razão disso que a gente optou por ter uma candidatura para fazer diferente. Pelo menos, Luciano, a gente precisa aprender com os erros históricos a não repeti-los. E eu acho que o grande desafio não só para a rede, para mim, para o Gabriel, mas para diversas outras pessoas que querem uma nova forma de caminhar, de fazer política, a gente precisa aprender com essas experiências. Não que a gente as negue, mas isso que está aí é também fruto desse passado. Os problemas que lá atrás eram pequenos, hoje são bem maiores, e não foi essa geração que deu conta de resolvê-los, muito pelo contrário, eles expandiram os problemas. E a nossa grande responsabilidade é repensar esses equívocos e fazer diferente. Não que a gente negue a contribuição dessa galera aí, mas a nossa geração ela precisa aprender com esses erros para não repeti-los, porque senão não adianta ter Carlos e Gabriel, não adianta ter uma outra postura, um outro discurso, se a gente na prática real não faz diferente dessa galera que aí esteve e que ainda está operando a política no estado do Acre, operando a política no Congresso Nacional. Nas eleições a gente ouviu também muito o seguinte: a rede é o plano B do PT. Petista descontente vai para a rede. Rede é o refúgio do PT. Isso incomoda essa afirmação? Não, a gente tem muita tranquilidade. Se a gente faz uma análise recente, histórica,
a gente vai ver que a posição majoritária, eu falo isso com muita tranquilidade porque eu acompanho o Diretório Nacional junto da Marina, junto do Toninho, a nossa posição na reunião do partido, quando discutia ainda o processo de impedimento, era favorável tanto na comissão, nas comissões do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, quanto no plenário nas votações. Então as nossas posições elas são muito independentes. E aí essa discussão de plano A, de plano B, é na verdade uma tentativa de desqualificar o debate que a rede tem feito. E se você pega as votações da rede no Congresso Nacional, nós somos um dos partidos que mais votou contrário a então presidente Dilma no Congresso Nacional. Agora é fato, Luciano, que muita gente saiu do PT, mas o PT não saiu de muita gente. E é claro que a gente recebeu pessoas que foram do PT e que essas pessoas, algumas delas, saíram do PT, mas o PT não saíram delas. Mas a gente tem a clareza de que na diversidade a gente também constrói a unidade na ação política e de que a rede, apesar de um ano de criação, a gente tem feito um amplo debate interno, a gente tem procurado construir a nossa identidade, procurado dar nossa contribuição a partir de um caminho que passa pela superação desses equívocos do PT, do PSDB, do PMDB, né? Então a gente não é plano A ou plano B de ninguém, a gente tem uma razão de existência e eu falo isso com muita tranquilidade. Tanto é que a gente, no segundo turno de 2014, a Marina apoiou o então candidato derrotado pelo PSDB, Aécio Neves, aqui em Rio Branco, na verdade... Mas não é uma contradição esse apoio ao Aécio também? Não é uma contradição, porque naquele momento... Tem muita gente que questiona isso. Naquele momento, Luciano, a gente apoiou com a Marina e o Partido Nacionalmente em torno de uma carta programática em que o Aécio assumia a responsabilidade e o compromisso de retomar os fundamentos macroeconômicos da era do Fernando Henrique e também institucionalizar as conquistas e os avanços sociais do então presidente Lula. Então foi em razão disso que a Marina, junto da rede, declarou apoio programático e não em troca de favores ou da barganha do poder público do Estado. Mas foi em torno de uma carta compromisso em que ele, nesses dois pontos, retomar, na verdade, os fundamentos macroeconômicos e institucionalizar os avanços sociais, bem como dar continuidade às pautas da questão ambiental, da demarcação de terras. Não falta posicionamento, às vezes, para a Marina. Inclusive, alguns intelectuais se desfiliaram agora, na segunda-feira, informaram por meio de uma carta, reclamando desse posicionamento mais firme da Marina. Não falta esse posicionamento, às vezes, Carlos? Eu considero que a Marina tem vários posicionamentos e muito fortes, né? Quando a gente... Você discorda? De alguns? Eu discordo, inclusive essa galera, esses intelectuais do Rio que foram poucos, sim, foram uns 5, 6, e eu respeito muito. Eu acho que se você não se sente representado em dada organização, você deve buscar outra organização que possa te representar ou fazer a disputa interna para colocar na ordem do dia aquilo que te representa internamente. Mas essa galera que saiu, na verdade, eles criaram uma cortina de fumaça. E eu te falo com muita tranquilidade, as candidaturas da rede, nacionalmente, que se alinharam com as posições da rede, obtiveram um sucesso na sua primeira caminhada, sem estrutura nem nada. As candidaturas que endossaram essa falácia de golpe, de sustentar um governo indefensável para o A ou para o B, porque PT e PMDB são faces da mesma moeda. Não dá pra gente ter uma postura contra o PT e ter uma outra contra o PMDB. E em parte da rede a gente teve essa postura equivocada por parte de alguns parlamentares, como o deputado federal do Rio de Janeiro, Alessandro Molon. Com todo o respeito que eu tenho ao Alessandro Molon, o afinco que ele teve com o Cunha, ele poderia ter também com o Renan Calheiros no Senado e com outros parlamentares que estão avalados na Lava Jato. Essa coisa do seletivismo que vocês condenam. Né? Mas aí eu trago pra gente aqui. A gente conseguiu fazer o jeito rede de caminhar e nós obtivemos 8,28% dos votos válidos. No Rio de Janeiro, me pareceu que foi uma ação orquestrada, uma cortina de fumaça para mascarar a grande realidade que foi a inexpressiva votação que o Rio de Janeiro teve na rede lá. E aí eles precisam assumir o ônus e os bônus das suas escolhas e caminhadas, porque a rede é um partido que, apesar das contradições, é também muito democrático. Mas não dá para você transferir o ônus de um resultado para a Marina, quando na verdade a Marina deu total apoio nas candidaturas do Rio de Janeiro, visitou várias vezes o Estado, a Executiva Nacional foi muito solícita com o Rio de Janeiro. Então os intelectuais que saíram, na minha humilde concepção, saíram para criar uma cortina de fumaça, transferir um ônus dos seus equívocos de caminhada recente no Congresso Nacional e de posições políticas, e o fracasso que foi nas eleições do Rio de Janeiro. Então, a gente está muito tranquilo, a Marina se posicionou, a rede se posicionou com relação ao Rio de Janeiro, aos professores, se posicionou com relação ao processo de impedimento, tanto no Congresso Nacional quanto no Senado. A gente se posicionou com relação à demarcação de terras indígenas, à educação, aos cortes recentes, as diversas pautas que estão na ordem do dia e que a rede tem se posicionado. Agora é fato que a gente não tem como pautar a grande imprensa para dizer assim, olha, a Marina se posicionou, a rede se posicionou. Vocês podem reproduzir o posicionamento nosso?
Felizmente a gente não vai pautar a imprensa, nunca foi pretensão nossa pautar a imprensa. A imprensa utiliza muito do que ela acha que é importante naquele dado momento e nem sempre utiliza aquilo que representa fidedignamente o que a Marina coloca ou o que a rede coloca. Então, a gente respeita os companheiros que saíram, que foram fazer a sua caminhada. A democracia permite isso e a rede só é rede porque ela é livre, Luciano, para você entrar e sair, para você construir, dar a sua contribuição ou dar a sua contribuição em outros espaços, em outros partidos ou até na militância do dia a dia sem filiação partidária. Então, com muita tranquilidade, os companheiros saíram, a gente respeita, deram a sua contribuição, é importante. Mas além de a gente fazer autocrítica que continuamos na rede, eles precisam também fazer autocrítica e definir aquilo que pautaram a sua militância recente, o reflexo disso nas eleições e repensar que a culpa disso não é da Marina, mas foi muito provavelmente da incapacidade deles de terem um discurso alinhado com a prática real e cotidiana. Como que vai se posicionar Carlos Rede? Como que vão se posicionar Carlos Rede, Carlos da Rede, Gabriel, nesse período agora, nesse processo agora, já no pós-eleição, na administração Marcos Alexandre? Se a rede fosse chamada para colaborar de alguma forma, ela vai colaborar com a administração Marcos Alexandre? Bom, a rede vai continuar fazendo o que sempre fez, que é discutir a cidade, tentar propor melhorias para Rio Branco, para o Acre e para o Brasil. Esse é o primeiro ponto. Independentemente de governo, a gente não é da turma do quanto pior melhor. Nós queremos dar a nossa contribuição no campo das ideias. Não há possibilidade, por exemplo, de Carlos compor o governo. Não há possibilidade. Respeito à gestão, desejo muito sucesso para a gestão, mas a nossa contribuição ela vai dar uma militância junto da população, pensando políticas públicas, fiscalizando o poder público, fiscalizando a Câmara de Vereadores. Essa vai ser a nossa contribuição e nós temos o total respeito pela gestão que foi reeleita. Nós desejamos um ótimo mandato, um ótimo sucesso, mas a nossa contribuição continua sendo a mesma que foi anteriormente, fiscalizando o poder público, discutindo políticas públicas, fiscalizando os vereadores. Eu acho que isso a gente consegue cumprir a nossa missão, que é muito além do processo eleitoral, que é a militância diária e cotidiana por uma outra forma de governança. Futuro político do Carlos Gomes? Ainda não sei, eu acho que é muito recente, mas eu quero continuar na militância, eu quero continuar contribuindo na universidade, fora da universidade, no dia a dia, nas ruas. Eu acho que independentemente de outras eleições, a gente deve pensar uma cidade, um estado e um país melhor diuturnamente. E essa deve ser a responsabilidade do Carlos, do Gabriel, da rede e dos diversos atores que se propõem a dar a sua contribuição no processo político. Muito obrigado, Carlos. Obrigado pela entrevista. Obrigado a todos que acompanharam a gente. Continue acessando a c24horas.com. Valeu.